Olá, nosso programa conta um pouco da vida e da obra de pessoas que deram sua colaboração na história da humanidade através do Espiritismo. Eu sou Marcelo Perrone e aqui comigo Sandra Maria. Bem-vindo todos que nos ouvem. O programa de hoje é dedicado a Antônio Luiz Saião, advogado e espírita brasileiro. Antônio Luiz Saião nasceu na cidade do Rio de Janeiro a 12 de abril de 1829 e retornou à espiritualidade no dia 31 de março de 1903, próximo a completar 74 anos de idade. Trabalhador pioneiro do espiritismo no Rio de Janeiro, foi um dos fundadores do Grupo dos Humildes, depois Grupo Ismael, da Federação Espírita Brasileira, do qual foi diretor. Saião tornou-se espírita no ano de 1878 e começou de imediato nas atividades, destacando-se entre os grandes pioneiros do espiritismo. Foi o Grupo Ismael que levantou o ânimo dos trabalhadores da FEB e conseguiu fazê-la a casa máter do espiritismo no Brasil, arregimentando homens da envergadura moral de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Everton Quadros, Dias da Cruz e outros. A vida de Saião foi um exemplo de amor e trabalho. Escritor, jornalista, pregador, dedicado à assistência aos necessitados e à propagação da doutrina. Talento modesto, aliado ao desejo de bem servir ao Senhor, jamais se deixou atingir pelo orgulho e pela vaidade. Seu vestuário sempre foi sério, simples e decente. Sua alimentação sempre foi frugal. Teve então que travar luta titânica contra as suas tendências católico-romanas, não compatíveis com os evangelhos de Jesus que acabava de abraçar. E, sobretudo, contra os preconceitos sociais e religiosos que naqueles tempos pareciam insuperáveis. Tomou para companheiro e mestre a Bittencourt Sampaio, que mesmo após o desencarne, continuou a encaminhá-lo com seus conselhos diários e ampará-lo com a sua ascendência moral. Assim encerramos o primeiro bloco do programa de hoje. Não saia daí e voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Antônio Luiz Saião, advogado e espírita brasileiro. O lar de Antônio Saião, nos tempos ignominiosos da escravidão, era o céu dos espíritos que tinham pedido a prova da escravidão. Eram tratados por ele como irmãos e se constituíram membros da sua família. Pela modéstia do seu viver e porque não se imiscuía das lutas egoísticas dos homens, a sociedade, que não o compreendia, supunha-o usurário. Ele que repartia prodigamente com os necessitados os seus haveres. Seguia o preceito evangélico: a mão direita não deve ver o que dá à esquerda. E a sua bolsa sempre esteve aberta à verdadeira necessidade. Jamais irmão algum que lhe pediu pão ou lhe solicitou abrigo passou fome ou se viu privado de teto. Bastava saber onde estava a miséria para que Saião corresse pressuroso a ampará-la. Os seus atos de caridade são inúmeros. Apenas nos limitaremos a contar um. Uma vez em que um médio de nome Guimarães foi a um miserável quarto de certa casa levar uma pobre enferma os recursos mediúnicos que reclamava o seu estado de saúde, viu ao entrar que alguém se ocultara atrás da porta. Instigado pela curiosidade, procurou ver quem era e pôde então identificar a cabeça do velho Saião, que ali fora repartir com a desgraçada a moeda material e levar-lhe ao mesmo tempo algum conforto espiritual. A sua vida espírita foi cheia de episódios e lutas, impossíveis de serem resumidos aqui. Antônio Saião e Bittencourt Sampaio pertenceram à Sociedade Deus, Cristo e Caridade,
até o dia em que uma divergência determinou a saída dos membros que não se deixaram arrastar pelo orgulho da ciência. Foi quando resolveram fazer, no dia 6 de junho de 1880, uma reunião em sua casa, a fim de conversarem a respeito do destino que deveriam tomar. O resultado foi a fundação do Grupo dos Humildes, vulgarmente conhecido por Grupo Saião, dirigido espiritualmente pelo anjo Ismael e materialmente por ele, Saião. O que se passou na primeira fase desse grupo, muito difícil e tormentosa, está minuciosamente descrito no seu livro inicial, intitulado Trabalhos Espíritas. A segunda fase foi mais calma e deu-lhe ensejo a que publicasse o seu segundo livro, que denominou Estudos Evangélicos. Muitos e relevantes serviços esse livro tem prestado aos que se entregam ao estudo da doutrina espírita. Nessa época desencarnou seu companheiro de lutas, Bittencourt Sampaio. Nessa data, entrou o grupo na sua terceira fase, que não foi para Saião tão tempestuosa quanto a primeira, mas que se caracterizou pela luta que ele teve de sustentar com os espíritos das trevas. Naquela época, o grupo recebeu sucessivamente os livros Jesus perante a Cristandade e De Jesus para as Crianças, ditados pelo espírito de Bittencourt Sampaio e publicados por Saião, e iniciou o livro Do Calvário ao Apocalipse. Fechamos assim o segundo bloco do programa. Não saia daí, voltaremos a seguir. Estamos de volta com o programa Grandes Nomes do Espiritismo. Hoje apresentamos um pouco da vida de Antônio Luiz Saião, advogado e espírita brasileiro. Saião já pressentia o termo da sua jornada sobre a Terra, poucos dias antes da sua partida para a espiritualidade. Tendo se esgotado a edição dos Estudos Evangélicos, ele os reeditou com o título de Elucidações Evangélicas. E enriqueceu-os com belíssimas comunicações recebidas no grupo, que vieram trazer novas luzes aos diversos pontos evangélicos por ele estudados. Este livro saiu do prelo e, apresentando o exemplar a um confrade, disse-lhe: Este é o último canto do cisne. E o foi de fato. Dias depois, deixava o corpo e voltava para a verdadeira pátria, onde foi receber o prêmio devido, após tanta luta e tantos sacrifícios sofridos, sem revolta nem queixume. Se a sua vida foi um exemplo perene, digno de ser por nós imitado, a sua desencarnação também muito nos admira. O seu desprendimento foi calmo, desencarnou como justo, proferindo uma prece. Durante a enfermidade que o acometeu, se acusava grandes sofrimentos, não se queixava jamais. Ao contrário, dizia sempre que se fizesse a vontade de Deus. Assim vivem e assim desencarnam os verdadeiros servidores de Jesus. E este foi o programa de hoje. Esperamos que tenham gostado.